Olá ou bem-vindo ao canal Jardim da Empatia, e hoje eu quero dar sequência, como prometido, à série de vídeos sobre comunicação não violenta, CNV. Se você não assistiu os vídeos anteriores ou se você não tem nenhuma ideia do que é CNV, eu recomendo que você volte na nossa playlist e assista os episódios anteriores, porque os conteúdos vão se complementando. Não que você não possa ver numa ordem diferente, né? Mas talvez fique um pouco mais confuso, porque eu vou sempre fazendo referências às coisas que já comentei antes. Se você já conhece um pouco de CNV, talvez não passe por essa dificuldade. Então, hoje vamos entrar nos famosos elementos da CNV. Lembrando que a CNV não é uma receita de bolo em que você precisa seguir rigorosamente cada passo, cada quantidade e tudo mais. A CNV é uma reconexão com um processo muito natural que nós já temos internamente de certa forma, mas que nós nos distanciamos, porque nós estamos nos conectando de uma forma autêntica com sentimentos, com necessidades. E aqui, hoje, nós vamos falar de um dos temas que talvez seja um primeiro passo nessa caminhada, que não é muito simples, porque a gente precisa clarear alguns processos mentais que estamos muito acostumados e habituados. E eu tô falando aqui sobre observação. Observar é um dos primeiros elementos que nós temos que nos atentar quando nós vamos praticar e inserir a CNV na nossa vida. Por quê? Porque eu preciso estar consciente dos fatos, do que está à minha volta e separar tudo isso das minhas interpretações pessoais, porque as minhas interpretações, julgamentos, diagnósticos, eles podem ser úteis em vários momentos, eles podem sim fazer parte de quem nós somos, as nossas opiniões, porém, quando nós confundimos o que é fato, o que é a realidade com aquilo que está passando na nossa cabeça, com coisas que são da nossa criação, da nossa interpretação, isso tende a gerar problemas, principalmente quando a gente está em situações conflitivas, situações em que essas diferenças de interpretação podem gerar ruídos significativos e dificultar a empatia de fluir de uma forma bacana. Nós podemos ter como uma espécie de meta esse exercício de começar a separar aquilo que é a nossa avaliação, o nosso julgamento, a nossa interpretação, daquilo que realmente é um fato compartilhado da realidade, compartilhado por outras pessoas. O Marshall Rosenberg traz no seu livro Comunicação Não Violenta uma citação de um filósofo indiano que se chama Krishnamurti, que considerava que a observação sem o julgamento é uma das formas mais elevadas de inteligência humana. E aí, quando nós paramos para pensar, pode ser que, num primeiro momento, isso se torne um pouco confuso. Como assim observar sem julgar, sem interpretar, sem avaliar? No nosso dia a dia, é comum que nós tenhamos a impressão de que a forma como nós observamos o mundo é muito clara, muito direta, mas parando para pensar no que o Krishnamurti diz, no que o Marshall Rosenberg traz também, é possível perceber que talvez não seja algo tão claro assim. Pelo menos eu passei por essa experiência e entendi que boa parte do que ocorria na minha cabeça quando eu estou diante de uma situação é composta por interpretações, avaliações, juízos de valor, julgamentos, diagnósticos. E o que a CNV me ajudou a perceber então é que o tempo todo eu estou usando óculos para enxergar o mundo externo, óculos para avaliar as situações que eu estou passando na minha vida, que eu vejo na televisão, que alguém me conta, enfim. E esses óculos, eles são compostos
das nossas memórias, das nossas experiências, da nossa cultura, dos nossos valores, da nossa ideologia também, que todos nós estamos imersos de alguma forma em algum tipo de ideologia. E tudo isso vai compondo esses óculos que acabam fazendo uma filtragem do que vai chegando para nós. Então, eu vejo uma determinada situação de uma pessoa gritando, falando mais alto com outra pessoa e eu já interpreto que aquilo é uma briga, é uma discussão. E daqui a pouco eu chego perto e vejo que, na verdade, são dois amigos que estão fazendo ali uma brincadeira e não era necessariamente uma briga. São coisas que facilitam, talvez, a nossa vida e faz muito sentido que elas ocorram, porque o nosso cérebro precisa de certos atalhos mentais para tomar decisões rápidas. Nosso cérebro se moldou muito em função de nos proteger. Então, se eu vejo uma situação que parece ameaçadora, eu interpretando aquilo de uma forma mais rápido, é mais provável que eu vá sobreviver, que eu não vá me colocar em risco de forma desnecessária. Porém, essa proteção que o cérebro nos fornece, essa facilidade de tomar certos atalhos mentais para interpretar o mundo, também tem o seu preço. Se eu interpreto a pessoa que estava gritando como uma pessoa agressiva e grudo aquele rótulo na minha cabeça, as minhas interações com ela no futuro poderão ser com base nisso e eu posso não conseguir desenvolver uma visão mais ampla das características dessa pessoa, das potencialidades dela. Eu vou sempre estar um pouco mais receosa de falar algumas coisas, ou eu já vou chegar de uma forma mais agressiva também quando eu quero defender um ponto para essa pessoa ou negociar algo com ela. Então, vejam como as interpretações, apesar de terem sim uma função na nossa vida, em muitos momentos serem úteis e serem necessárias também, quando a gente fala de comunicação nas nossas relações de uma forma mais complexa, de uma forma mais viva e dinâmica, isso acaba se tornando um entrave, isso acaba gerando distorções no nosso dia a dia que geram prejuízos a uma vivência realmente empática. Porque se eu estou sempre colocando as pessoas em caixas, em pequenos rótulos, eu acabo caindo muitas vezes em preconceitos, em discriminação de uma forma bem pejorativa, ou eu acabo me limitando o que eu penso que aquela pessoa é capaz de produzir, o que eu penso que é importante para aquela pessoa e daqui a pouco não é, o que eu penso que ela é capaz de fazer ou não é. Então, tudo isso vai limitando e estreitando a nossa visão. Quando a gente está tentando trilhar o caminho da CNV, é interessante justamente o contrário, que a gente, ao invés de ficar encolhidinho, apertadinho dentro de uma caixinha, a gente consiga expandir as possibilidades e abrir o canal da comunicação. Então, a proposta do Marshall Rosenberg é que a gente exercite mais essa separação das coisas. Não é como se a gente tivesse um botãozinho que a gente conseguisse desligar os nossos caminhos cerebrais que fazem as interpretações, que fazem os julgamentos, porque realmente não é assim que a nossa mente funciona, não é assim que a nossa subjetividade funciona. Porém, estar atento ao que está passando na minha cabeça quando eu enxergo uma situação ajuda muito. Estar atento e pegar o que vai surgindo na nossa cabeça e questionar. Isso aqui, será que é um fato ou será que é uma interpretação? Bom, o fato é A, a minha interpretação é esse B. Eu estou ciente das duas coisas. Então, se eu quero interagir com uma pessoa que eu tenho um julgamento aqui, eu vou colocar ele um pouquinho de lado e tentar me focar no que é um fato, no que é concreto. Talvez esteja um pouco confuso da forma que eu estou falando, e a ideia também desse vídeo é ser um pouco mais curto. Mas eu vou dar alguns exemplos então. Por exemplo, uma situação hipotética. Eu tenho um colega chamado Jonas, e eu digo que ele é muito chato, ele é muito xarope, ele se implica com qualquer coisinha, com qualquer detalhezinho, e é muito maçante trabalhar com ele.
Percebam quanto de julgamento a gente tem nessa frase. Ele é chato, ele é xarope, implicante com qualquer coisa. Como assim qualquer coisa? Será que é mesmo? O que é ser chato? O que é ser xarope nesse contexto? São coisas que eu atribuí. Daqui a pouco outro colega fale de uma forma diferente. Ah não, o Jonas é perfeccionista, ele é muito detalhista, que também são rótulos. Mas vejam como são interpretações diferentes sobre uma mesma pessoa a partir da relação que cada um estabeleceu com o Jonas e o que cada um considera importante. Então, se eu quero descrever o que o Jonas efetivamente faz, na forma de uma observação concreta e observável realmente por outras pessoas, eu posso dizer que o Jonas costuma questionar vários detalhes quando a gente apresenta alguma ideia, algum projeto para ele aprovar, e ele faz muitas perguntas, ele tem alguns critérios que ele dá uma atenção maior, e eu posso não concordar com esses critérios e realmente ter uma preferência de que o processo fosse mais fácil, de que o Jonas aprovasse de imediato e não questionasse tanto. Mas aí vejam que é a minha opinião, é a minha preferência e eu assumo responsabilidade por ela. E aí que está a diferença. Lembra que a gente já teve um vídeo sobre responsabilidade aqui. E responsabilidade é uma palavra-chave nesse processo, porque eu começo a separar aquilo que é observável. Então, se alguém está chegando e vê a cena ali do Jonas questionando as coisas do projeto em vários dias diferentes, é algo que é observável por essa outra pessoa, esse outro terceiro. Agora, dizer que ele é chato, que ele é xarope, não é algo observável, é algo que está falando sobre as minhas preferências, os meus valores, o que eu julgo que é chato ou não é chato de fazer. E se eu realmente quero demonstrar que eu não concordo com o modo que ele trabalha, que ele avalia as coisas, eu assumo a responsabilidade. Eu não coloco no Jonas que é chato, que é isso, que é aquilo. Eu digo, eu preferiria que as coisas fossem mais dinâmicas, eu não gosto da forma que o Jonas conduz esse trabalho, então veja como é mais complexo, porque aí eu tô falando de mim, das minhas percepções, dos meus valores e assumindo responsabilidade por elas. Talvez se o Jonas escutar, ele não vai concordar, ele não vai gostar, mas aí eu estou assumindo a responsabilidade e eu vou falar de mim, não dele. Então, isso abre mais para o diálogo, porque se eu disser para o Jonas que ele simplesmente é chato, que é xarope, é ruim trabalhar com ele, isso acaba sendo uma coisa agressiva, ele vai ficar na defensiva, vai discordar, vai se defender, vai se sentir mal talvez com essa situação. Agora, se eu disser que eu não gosto dessa forma de trabalho, talvez ele vá se abrir também para entender por que eu não gosto disso. E aí é interessante que eu vá explicando de uma forma coerente. Porque para mim é importante a gente ter uma dinamicidade, trabalhar de uma forma mais leve, enfim. Estou aqui criando uma situação hipotética e a gente já está entrando também no campo das necessidades, dos sentimentos que vão se complementando depois nos próximos vídeos. Mas o que eu quero realmente comentar sobre esse tema é que a observação ela precisa ser sucinta, clara, direta e descrever realmente o que está acontecendo. As minhas interpretações podem acontecer e provavelmente elas vão acontecer. Não temos um botãozinho para desligá-las, mas eu posso identificá-las e colocá-las ali de molho um pouquinho e dar mais atenção para o que é um fato observável. Percebo como é complexo quando a gente está acostumado a ir muito no automático. Então, em algumas situações, nós não temos um tempo para realmente pensar sobre isso. Mas com a prática vai se tornando cada vez mais fácil. No começo eu demorava bastante tempo pensando, isso é um fato, isso é uma interpretação, e eu ainda faço esse questionamento dependendo da situação, eu demoro mais tempo, porém eu percebi que ficou um pouquinho mais natural à medida que eu fui praticando. CNV é muito prática, é muito exercício,
E a gente nunca tá pronto e mestre, dominando tudo, porque é uma caminhada constante. Outro ponto que contribui muito para nós entendermos o que é uma avaliação, o que é uma interpretação, é nos atentarmos ao uso de algumas palavras. Nunca, vive, sempre. Então, você nunca me escuta. Fulano vive trazendo problemas para essa casa. A Maria nunca faz as coisas direito. Então, vejam como são coisas que fecham, que engessam o comportamento da pessoa. Por mais que eu não esteja dizendo que a Maria é atrapalhada ou incompetente, eu estou, de certa forma, julgando sim, porque eu estou afirmando que ela nunca faz nada direito. Será que se ela nunca fizesse nada na vida dela direito, ela estaria viva? Sei lá. Talvez... eu acho muito improvável que alguém não faça nada direito em todas as dimensões da sua vida. Então, são coisas perigosas, são coisas que limitam e que, para quem escuta, a postura mais provável é que ela também se feche num movimento de proteção, de autodefesa. Então, é uma percepção de agressão, de certa forma. E isso não contribui para o diálogo, para o entendimento, para a empatia. E acho que é isso que eu tinha para dizer hoje. Tem vários exemplos que a gente podia utilizar, mas por hoje acho que seria isso. Talvez eu faça um outro vídeo com mais exemplificações desse tema, mas espero que vocês tenham gostado. A ideia é abordar de uma forma mais simples e geral, algo que é complexo, se a gente for pensar. Não é um processo tão simples da noite para o dia, mas o convite tá aí pra gente pensar junto, construir junto, e é isso. Beijos e até a próxima!